Vamos falar sobre o filme Exorcismo de Emily Rose, que realmente aconteceu na vida real. Oi, só tem mais antes que me chamem pra defender algum padre por aí. Depois de ver esse vídeo, inscreva aqui no canal e já deixe seu like. Foi realmente baseado em fatos reais, em que uma jovem da Alemanha chamada Anneliese, ela acabou falecendo e os pais dela, padre, entidades religiosas, foram sim condenadas por conta disso. Então já sabemos que o final não foi muito bom pra eles. E no caso do filme, começa, na verdade, justamente pela cena do delito, em que chega perito para ele verificar ali como tá a situação, bater foto, porque eles avisaram o que aconteceu. E nisso aparece o padre falando que felizmente, não deu certo, e levaram ele para julgamento. Então vimos que o promotor vai ser o Thomas, que ele é o assistente, e a advogada vai ser a Christine, que na verdade é contratada pelo arcebispo, pela paróquia, para defender o padre e tentar recuperar a imagem. E pergunta se ele quer que ela faça de tudo para ele sim poder ser livre. Ele aceita e diz que quer sim contar a história de Emily Rose. Tem que ter visto que nesse do filme tem júri, o pessoal vai olhar, vai votar, mas aqui pelo Brasil, quando você faz um homicídio culposo, não vai ser o tribunal do júri, mas sim um processo penal comum em que apenas o juiz vai julgar. E começa com o Thomas, porque ele é acusação, então sim está na ordem correta pelo Código de Processo Penal. Um ritual de exorcismo resultou diretamente na morte da vítima. E eles começam não aí ouvindo ofendido porque faleceu, mas as testemunhas. Vem na verdade médicos e um deles, doutor aí da faculdade, que atendeu ela, que receitou o remédio, falando que ela tem um caso de epilepsia. A epilepsia resulta de atividade elétrica rápida e descontrolada do cérebro. E nesse meio é mostrado no flashback dela quando foi pra faculdade, porque queria ser professora. Tem uma noite que às 3 da manhã ela acorda, tem uma entidade que meio que passa por ela. Isso deixa tão desesperada que ela liga pra mãe, fala sobre isso. Claro que a faculdade também soube, e é assim que o médico teve que atender e disse que quando fez um exame, uma bolinha que sim é normal de epilepsia. E que... Realizei um eletroencefalograma. E o que o exame revelou? Mostrou um possível foco epilético no lóbulo temporal. Por conta disso, ela teve que receitar, mas não podia parar, o que o próprio padre fez com que ela não continuasse com o tratamento e sim fosse exorcizada. Por isso que culpam ele de ser negligente, de falar para uma pessoa doente de parar de tomar remédio, e que isso trouxe consequências que não dá mais para reverter. Disse que o padre Moore sugerira que parasse de tomar. Então a advogada foi também interrogar, porque pode, ela pergunta se esses sintomas que ele disse, que epilepsia sim pode ver miragem, coisas estranhas, pode ser associado a uma outra doença, como psicose, é algo que é mais mente do que epilepsia, e ele falou que sim. Então ela comentou que não tem como ter certeza de que ela tinha essa doença aí que ele comentou, e que o remédio era o ideal para ela. A audiência foi sim adiada para outro dia. Foram na verdade várias pausas. Quando a advogada foi dormir, 3 horas da manhã, ela acordou. A gente sabe, mais ou menos parecido então com a Emily Rose. Ela não quer acreditar porque é agnóstica, não aceita coisas sobrenaturais. Mesmo o padre avisando para ela que o mal estava tentando a pegar para que ela não vencesse o caso. No outro dia ela chegou atrasada. Teve mais um outro médico aí como testemunha, mas para dizer, o caso dela era epilepsia, mas evoluiu aos sintomas e teve um caso parecido com esse também em outro lugar. Então acredita que Emily tinha epilepsia e que evoluiu para uma forma de psicose violenta? Demos início à parte da defesa, em que o pai, vendo que ela estava muito mal, e conversou com o padre do exorcismo, que ele aceitava, que confiava muito nele. Uma médica que também apareceu aí no tribunal comentando que existem vários casos de possessão. O remédio em si da epilepsia acabaria fazendo com que o exorcismo não desse certo, e por isso que ela faleceu. Se ela não estivesse tomando o medicamento, ela poderia sim estar viva até hoje. Contrariando tudo que os outros médicos falaram, dando um outro ponto. Seria correto dizer que se especializou no estudo científico da possessão? Sim. Mas no meio de tudo isso, não foi mostrado nada assim
exames, laudos, um perito neutro que não seja de um lado nem do outro, mesmo que o próprio legista tenha comentado que ferimentos que ela mesma fez nela e por conta da doença. E quando ia se ter o outro dia, foi dito que tinha uma testemunha que era um doutor psiquiatra que estava junto na hora do exorcismo, que viu tudo o que aconteceu. Um cara que sabia, assim, da ciência, que poderia atestar que não era algo de epilepsia. Acabou que teve um acidente, ele foi atropelado e sim, faleceu. Então não teve como eles ouvirem e era essencial para que tudo desse certo. Depois levaram o padre para depor, mesmo que a igreja não quisesse que ele fizesse isso. E ele foi como testemunha, o que eu não entendi, porque ele é obrigado a falar a verdade, somente a verdade. Aqui no Brasil, tanto o réu quanto o autor, aí no caso, faz depoimento, então eles podem mentir. O tribunal dos Estados Unidos, eu não sei o que acontece, ou da Alemanha, que onde ocorreu o real, e ele fala que fez essas coisas, como é que a igreja aprovou, disse que sim, ela tinha que continuar com o tratamento médico, que não ia falar pra parar, mas que o remédio sim, o padre realmente comentou que era uma entidade sobrenatural que estava fazendo isso, trouxe um gravador que da hora ali, tinha tudo, ela falando em várias línguas, uma voz sobre a outra, barulhos estranhos, e que não tinha muita explicação, mas ali no tribunal tava só o áudio, não tava a imagem como a gente viu. O próprio promotor aí, na hora, porque ele tava até reclamando aí, né, isso aí é muito rápido, foi no dia anterior, e sim, pela nossa lei também, tinha que adiar, tem que dar 3 dias pra a outra parte poder contestar, cada prova que tem não pode ser assim de surpresa. Mesmo assim, ele disse que esse gravador aí, as línguas que ela falava, ela aprendeu quando ela foi aí numa escola católica, que 2 vozes pode acontecer quando tem monge, meditação, coisa assim. Por isso que nada daquilo era uma prova de que o sobrenatural existia. E até o padre comentou que ela um dia foi e leu uma carta de que ela disse que conversou com Deus ali, com Nossa Senhora, e comentou que ela tinha que ficar, que ia sofrer, mas que isso seria prova de que o capiroto existia, por isso que ela não quis mais ser exorcizada. Quando ocorreu ali o delito, não estava fazendo aquilo porque não tinha o consentimento dela. E com tudo isso, na ordem correta aí do Código de Processo Penal, foram as 2 partes falar. A acusação comentou que vocês vão dar ouvidos, porque ela tinha as mãos cortadas. Ela poderia muito bem ter colocado a mão no arame, porque ela tinha sim, não tinha nada a ver com ela ter visto Cristo, Nossa Senhora. E que o mais importante é essa foto quando ela faleceu, que mostra que foi muito judiada. E por isso que ele deveria sim ser punido com rigor pelo que aconteceu. Assim, a advogada comentou, tá, claro que não tem fatos de que provam que sim, tudo aquilo ali era possessão, mas também não tem provas de que ela teve epilepsia. Assim, os jurados tiveram que votar e decidiram que ele é sim culpado. Nós do júri declaramos o réu culpado. E que recomendaram que na verdade ele não fosse aí pra cadeia. Consideramos que ele já pagou pelo dano. Está livre para ir. Aqui no Brasil dá até 3 anos, então sim, pode aí substituir por cesta básica, por trabalho comunitário. E ali foi só mostrado a parte do padre, os pais não pagaram por isso. E foi isso que aconteceu. Um filme de terror aí que conta uma coisa bem diferente, um julgamento baseado em coisas sobrenaturais e não. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter chegado até aqui.